Pode ser mais também. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o clemente, misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. É como sempre, né? As perguntas elas levam um bom tempo aí, mas alhamdulillah a gente fez um tempinho para falar sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas últimas aulas nós estávamos falando sobre os fatos, os acontecimentos que aconteceram antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre elas nós falamos sobre a questão de perfuração do Be'er Zamzam, a história disso, e falamos também sobre Abraha, quando aquele rei do Iêmen, ele veio para destruir a Kaaba, como Allah subhanahu wa ta'ala destruiu esse homem com seu exército, o exército do elefante, que é conhecido, que tem uma surata no Alcorão que é lembrada, e nós recitamos ela, que Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre esse exército como foi destruído. Depois do acontecimento do exército do elefante, por 50 dias nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos também sobre o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu quando o pai dele ele tinha prometido que iria degolar um dos seus filhos se Allah subhanahu wa ta'ala permitisse que ele tivesse 10 filhos, e ele teve os 10 filhos, e um dos filhos que foram apontadas, ou foi apontado o sorteio, era o pai dele, Abdullah, pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as pessoas não aceitaram. Nós falamos dessa história que foi sorteando entre camelos e o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que degolaram 100 camelos para salvar o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois desse fato, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele casou com a Amina bint Wahb, a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele viajou para a Síria um tempinho depois. Viajando para a Síria no comércio, que as pessoas de Quraysh eram comerciantes, na volta da Síria, quando passou em Medina, ele adoeceu e faleceu, e isso era antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mãe dele já estava grávida com ele, e ela, a Amina, radiyallahu anha, ela veio de Medina, veio para Meca e ficou em Meca até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nascesse. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em Meca no ano do elefante. E nós tínhamos falado que os árabes, eles marcavam os anos pelos fatos que aconteciam. E o fato do elefante era um dos fatos que todas as civilizações naquela época, o mundo todo ouviu falar sobre esse fato, de como Allah subhanahu wa ta'ala destruiu esse exército, e a partir daquele momento as pessoas já consideravam Meca como local sagrado, mas aí as pessoas, até os não árabes, já temiam de fazer qualquer mal para as pessoas que moravam em Meca, ou de fazer qualquer mal para aquele local, sabendo que aquele exército grande que veio para destruir a Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala mandou aquelas aves que destruiu ele de uma forma que não deixou nada dentre aquelas pessoas. Inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele começou a sua mensagem, ele chamou as pessoas para um local chamado Safa, uma montanha ali, e aquela montanha tinha atrás dela um vale. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele queria confirmar para as pessoas que eles chamavam ele de verídico, Sadiq al-Amin, que era uma pessoa que nunca mentia. E ele chamou todas as pessoas de Quraysh, dizendo para elas: se eu falasse para vocês que há um exército que está vindo para cá para destruir a Meca, ou para fazer o mal aqui em Meca, vocês acreditariam em mim? O certo é a pessoa falar o quê? Jamais algum exército vai vir. Por quê? Eles já viram um exército que veio e foi destruído daquela forma, e todas as pessoas naquela época sabiam que qualquer mal que a pessoa queria com Meca, ele iria ser destruído.
E o profeta Muhammad sallallahu confirmando para eles, ele disse: já que vocês me reconhecem que eu sou uma pessoa verídica, se eu falasse para vocês que está vindo um exército, vocês acreditariam? Eles falaram: sim, porque nós nunca testamos uma mentira de ti. Então, algo que o profeta Muhammad sallallahu falou que seria impossível de acontecer, e mesmo assim eles falaram que o quê? Que sim, a gente acreditaria se você falasse. O profeta Muhammad sallallahu falar e as pessoas acreditarem. Então, esse fato aconteceu, como nós falamos, de esse exército ser destruído 50 dias antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Amina, a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amina bint Wahb, ela carregou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela não sentia a gravidez no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela sabia que estava grávida, mas ela não sentia as dores que uma mulher normal sente na gravidez. Ela não sentia. Inclusive, ela citava essas questões. Numa segunda-feira, no dia 12 de Rabi' al-Awwal, que seria o terceiro mês, né? do calendário lunar. Nós temos Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, que seria o mês 3 do calendário lunar, do ano do elefante. Então nós marcamos quando que o profeta Muhammad sallallahu nasceu, provavelmente que seja nessa data, o mais comprovado, que seria dia 12, uma segunda-feira de Rabi' al-Awwal, a 50 dias depois do acontecimento do Am al-Fil, do exército do elefante ser derrotado, que seria dia 22 de abril de 571 gregoriano. Nesse dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nasceu. Ele nasceu num local chamado Ash-Sha'b, perto do Safa. O Safa, quem foi para Meca, ele sabe, tem Safa e Marwa, o monte de Safa e o monte de Marwa, onde nós fazemos os gestos de andarmos ali na Umrah e no Hajj. Perto do Safa era a casa onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, que a distância entre ela e a Kaaba é mais ou menos 300 metros. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu ali no Sha'b, numa casa perto do Safa, e o ano que ele nasceu foi no ano do elefante, como nós falamos, é ano 53 antes da hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naquele dia, naquele momento, houve vários fatos ou acontecimentos que aconteceram no nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinha coisas que eram gerais e coisas que eram particulares. As questões gerais que aconteceram, nós falamos sobre milagres. Milagres, quando o profeta ele vem com um milagre, e ele vai para enfrentar os incrédulos e ele mostra para eles que aqui é um milagre. Esse é um milagre. Quando o profeta ele tem na mão um milagre, ele mostra para os incrédulos. Isso é chamado de milagre. Tem algo que é chamado irhasat. Irhasat, isso daqui é um milagre que acontece antes do nascimento. Irhas são fatos e acontecimentos como se fossem milagres que aconteceram antes do nascimento do profeta Muhammad, ou no dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Nesse dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, tem questões, como nós falamos, que são particulares e questões que são gerais. As particulares, a Amina, a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, eu vi uma luz que saiu de mim e que iluminou toda a parte da Síria. E antes disso ela falou que iluminou toda a casa e ela viu como se algo iluminasse a parte da Síria toda. Essa foi vista por quem? Pela mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela disse: eu vi essa luz iluminar os palácios da capital religiosa da Síria, que seria Busra, que seria um local chamado Derá, atualmente na Síria. Esse local
da Síria que foi iluminado, que é a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela viu essa luz. E ela disse: eu não senti na minha gravidez um peso nenhum com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dor nenhum ao nascer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela disse: eu tive uma gravidez leve e fácil com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando ele nasceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu com as suas mãos colocadas na terra, no chão, e a sua cabeça levantada para o céu. Então a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nasceu, essa forma ele nasceu com as mãos colocadas na terra e a cabeça dele erguida para o céu. A mãe dele, ela ouviu uma voz naquele momento dizendo: "U'idhuhu bil-wahid", refugio ele pelo Deus o único, min sharri kulli hasid, do mal de qualquer pessoa que inveja. Thumma tusammihi Muhammada, essa voz dizendo, e depois ela chama ele de Muhammad. Então a palavra Muhammad, e as pessoas, os árabes, não era normal entre eles esse nome de Muhammad. Então o nome de Muhammad foi ouvido pela mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ela ouviu essas palavras: "U'idhuhu bil-wahid min sharri kulli hasid, thumma tusammihi Muhammada". Essa voz ela veio e ela ouviu essas palavras: refugiu ele pelo único Deus, do mal de qualquer invejoso, e depois ela o chama de Muhammad. Nesse momento tinham algumas mulheres que vieram quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, e elas estavam ali presentes junto com a Amina, na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elas, as 3 mulheres que foram citados os nomes delas, a primeira mulher era Fátima bint Abdullah, a mãe do Uthman ibn al-As, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a outra Abdurrahman ibn Auf, a mãe do Abdurrahman ibn Auf, que é conhecido, o sahabi. A mãe dele chamava Ash-Shifa bint Amr. Ash-Shifa bint Amr, ela seria a parteira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se as pessoas perguntarem quem que foi a parteira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela foi Ash-Shifa bint Amr. Ash-Shifa bint Amr, que seria a mãe do Abdurrahman ibn Auf. E elas dormiram junto com a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela noite na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou na casa da mãe dele. E também Ayman Baraka al-Habashiyya, Ayman Baraka al-Habashiyya, que seria a mãe do Usama ibn Zayd. E também uma quarta mulher que era Thuwayba, que seria essa mulher que era uma escrava do Abu Lahab. Abu Lahab, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah citou o nome dele no Corão, que ele era um dos incrédulos e que ele terá um severo castigo no dia do final, ele e a esposa dele. Eles não creram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, pelo contrário, eles fizeram de tudo para prejudicar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a mensagem de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou: "Tabbat yada abi lahabin wa tab, ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد". Esses versículos foram revelados sobre esse homem. Allahu Akbar.
Então essas 4 mulheres, elas presenciaram o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Fatima bint Abdullah, Shifa bint Amr, Ayman Baraka al-Habashiyya, wa Thuwayba mawlad Abi Lahab. Essas 4 mulheres, elas estavam presentes ali e elas disseram a Fatima bint Abdullah, a mãe de Uthman ibn Abi al-As, ela disse: quando nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu olhei para o céu e como se as estrelas estivessem aproximando sobre nós. Então eu sentia que as estrelas estavam vindo sobre nós. Eu vi uma luz que encheu a casa onde nós estávamos. A Thuwayba, que seria a primeira pessoa depois da mãe dele a amamentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tem 3 pessoas que nós já vamos falar depois sobre isso. Quem que amamentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Além da mãe dele, tem essa mulher que seria Thuwayba, que amamentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tem Halima as-Sa'diyya também, que amamentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que depois nós vamos falar sobre a história dela. A Thuwayba, que seria uma pessoa que era escrava na casa do Abu Lahab, e ela foi, na hora que ela viu o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e viu esses fatos, que essa luz que estava ali, e ela saiu correndo para falar para o Abu Lahab, que era o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab é o tio paterno, irmão do pai dele. Ela foi lá correndo e disse para ele: nasceu o seu sobrinho, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele ficou tão contente, Abu Lahab, com o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele falou: você está libertada, você é liberada. Ele libertou ela naquele momento e ela se tornou uma pessoa livre. Ela era escrava. A libertação da Thuwayba pelo Abu Lahab, isso Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: depois da morte do Abu Lahab, eu vi ele no fogo do inferno sendo castigado, porque Allah citou ele sendo castigado no fogo do inferno. Só que eu vi ele no castigo e perguntei a ele: o que está acontecendo com você? E ele disse: eu tenho um severo castigo, só que toda segunda-feira eu sinto algo que vem para mim que diminui o castigo na minha vida, no castigo dele no inferno. Por quê? Porque segunda-feira foi o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele libertou a Thuwayba, que seria a escrava dele, e ficou contente pelo nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, em ele se contentar com o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah diminuiu o castigo dele. Esse é um incrédulo, um idólatra, uma pessoa que contrariou o profeta Muhammad depois, contrariou a mensagem de Allah, mas só por ele ter ficado contente pelo nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah diminuiu o castigo dele. Toda segunda-feira ele é beneficiado com algo e não é o castigo, ele não continua, não dá aquela continuidade que ele tem. Imagine a pessoa que ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual o privilégio que essa pessoa terá? Subhanallah. A Ayman, que seria o que? Ayman, que seria a parteira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Thuwayba seria uma das amamentadoras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Shifa bint Amr e Fatima bint Abdullah eram as pessoas que presenciaram o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inclusive a Thuwayba, depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da mensagem, todas elas se converteram para o Islã, se converteram e morreram no Islã. A Thuwayba, ela permaneceu e foi para Medina, e ela viveu até o ano 7 da Hijra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre mandava presentes para ela, como se fosse uma outra mãe para ele, porque ela amamentava ele, né? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não esquecia essas questões da pessoa que deu a ele qualquer favor na vida dele, de lhe dar em troca outros favores. Então ele sempre mandava presentes a ela, e ela faleceu em Medina no ano 7 da Hijra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como está no hadith, ele nasceu
circuncidado. A circuncisão é feita para os homens, depois que eles nascem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nasceu com aquilo, já feito. Então ele não precisou que alguém fizesse a circuncisão dele. Ele já nasceu circuncisado. Também o cordão umbilical que as pessoas cortam quando a pessoa nasce, a shifá, o que ela disse? Ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nasceu com o cordão cortado. Ela não precisou ir lá para cortar. Ele já estava pronto. Subhanallah. Isso já é uma questão que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou no hadith sobre quando nasceu. Ele disse: Ra'at ummi hina hamalat bi. A minha mãe, ela viu quando ela estava grávida de mim, e quando eu nasci, annahu kharaja minha, que saiu dela, nurun adaa laha qusur ash-Sham, uma luz que acendeu para ela os palácios da Síria. Então essas são as questões particulares que aconteceram no tempo do profeta, do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até tem outro hadith que fala: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nasceu com as suas mãos no chão, a cabeça para cima, e ele apontando com seu dedo para cima. Fatos que aconteceram ao nascer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatos grandes que aconteceram também, que tem alguns hadiths sobre isso, e os historiadores eles citaram que tem um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit é das pessoas que nasceram em Medina. Depois da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Medina, ele se tornou muçulmano e ele era o poeta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan ibn Thabit, ele é mais velho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 7 anos. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em Meca, Hassan ibn Thabit em Medina, ele tinha 7 anos. Hassan, ele disse: eu estava em Medina e tinha 7 anos quando eu ouvi um judeu gritando para as pessoas, para os judeus, saiu dizendo para eles: se ajuntem a mim. E ele gritando, ajuntando as pessoas. Hassan, ele disse: isso me chamou a atenção, eu fui ver o que estava acontecendo naquele momento. E esse judeu, ele disse: Ya ma'shara Yahud, ó povo judeu, qad dhahara al-yawma najmu Ahmad, hoje apareceu a estrela do Ahmad, que está escrito nos livros deles: alladhi lam yakhruj hadha an-najm illa bi mawlidih. Essa estrela somente ela nasce se esse profeta dos últimos tempos nascer. Então essa estrela eu estou acompanhando quando que ela vai nascer, o lado que ela nasce, o formato dessa estrela está escrito nos livros deles, que seria na Torá. E esse judeu, ele disse: hoje eu vi a estrela do Ahmad nascer. Isso significa que o Ahmad nasceu nesse dia. Quem falou dessas palavras é quem? Hassan ibn Thabit. Ele disse: eu tinha 7 anos quando ouvi essas palavras sendo faladas por um judeu para o povo dele, dizendo: hoje nasceu a estrela do Ahmad. O Ahmad, que seria o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Também nesse dia, quando nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teve um fato. Esse fato que seria na Pérsia. O governo persa, ele tinha um grande palácio ali, que era conhecido, era chamado de Iwan, um monumento grande, né? Iwan Kisra. Iwan Kisra, que seria monumento com arco de Cosroes, que é o Kisra, que é chamado pelos, né, na língua portuguesa. O Império Persa, ele era um dos grandes impérios. E esse monumento do Kisra, do governo da Pérsia, era bem conhecido. Ele tinha várias varandas ao redor. E ele era uma construção gigantesca que tinha naquele momento, que as pessoas, eles olhavam como se fosse um monumento gigantesco e as pessoas todas queriam conhecê-lo.
naquele dia, esse monumento, ele rachou. As pessoas viram ele rachar e ouviram uma fenda, viram uma fenda naquele monumento. Essa fenda, esse monumento, ele existe até hoje. Até um dos meus sheikhs, ele disse, eu fui para lá, Sheikh Atiya Salim, rahmatullahi alayhi, e eu vi essa fenda até hoje. Então, essa fenda aconteceu e caíram 14 varandas desse monumento. O Kisra, ele teve um sonho diferente nessa noite. E ele chamou os seus ministros, e chamou as pessoas, e disse a eles, o que está acontecendo? Hoje eu tive um sonho diferente, e aqui racha o meu monumento, e caíram 14 varandas do meu monumento, do meu palácio. Eles ajuntaram as pessoas, chamaram as pessoas que conheciam os sonhos, que conheciam os fatos, esses acontecimentos. É algo anormal que está acontecendo nesse dia. Aí uma pessoa que veio, que tinha uma inteligência forte e tal, ele sabia sobre os sonhos, dos fatos que aconteceram. Ele disse para ele que vocês vão ter somente 14 reis após você. Depois disso, o seu império irá cair. Irá ser dominado por outros. E até no sonho disseram para ele que são alguém dos árabes. Seria através da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso aconteceu quando estava no tempo do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o Kisra, o rei da Pérsia, ele disse, 14 reis após mim, para que meu império seja derrotado. 14 reis, então é muito tempo. 14 reis para vir um rei atrás do outro, um rei atrás do outro. Só que na história nós sabemos que 10 dentre esses 14 reis, eles caíram em 10 anos, em 4 anos. 10 desses grandes reis morreram em 4 anos. E o restante, os outros 4, eles acabaram no tempo do Uthman, mais ou menos no ano 35 da Hijra, que foi destruído o Império Persa, e os muçulmanos, eles tomaram conta de todo aquele império. Então, essa questão de caírem essas 14 varandas que determinaram que o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o final do Império Persa. Também, dentre os acontecimentos, o que aconteceu também naquele momento, tem um fogo que os persas adoravam. Os persas, eles eram adoradores do fogo. Essa fogueira deles, eles têm uma fogueira conhecida na Pérsia. Essa fogueira, durante 1000 anos, ela nunca se apagou. Quer dizer que 24 horas há pessoas trabalhando para permanecer essa fogueira sempre em altas chamas. Durante 1000 anos, ninguém viu essa fogueira abaixar as suas chamas, a não ser no dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Naquele momento, as pessoas viram que a fogueira da Pérsia, ela se apagou. Eles não conseguiram controlar até que se apagou, e depois eles colocaram as lenhas e tal para acender lá novamente, e eles falaram entre eles, 1000 anos que essa fogueira nunca abaixou, e nessa noite essa fogueira, ela se apagou, e eles colocaram ela novamente. É um dos sinais também do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinha uma grande lagoa também chamada Buhayrat Sawa. Sawa, que seria no Iraque. Essa grande lagoa. Essa grande lagoa era bem conhecida e era entre duas maiores cidades. E as pessoas ali, eles tinham várias igrejas ao redor dela. Naquela noite também, Buhayrat Sawa, o lago de Sawa, a terra, ela chupou toda a água e ele secou. E algumas igrejas que estavam ali, elas balançaram e umas caíram. As estátuas dentro da Kaaba, todas elas ficaram viradas. São sinais grandes que as pessoas sentiram naquele mesmo dia ou na noite do nascimento do profeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Então aqui a gente percebe que há coisas particulares que aconteceram dentro da casa que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há coisas gerais também que aconteceram, seja com a península, na Península Arábica, que seria as estátuas que estavam sendo adoradas, elas ficaram de ponta cabeça, ficaram todas de cara virada. A questão do palácio do Kisra, que caíram as 14 varandas, a rachadura que esteve no monumento de Kisra, o fogo que as pessoas adoravam, ele se apagou naquela noite, naquele dia do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lagoa, que era uma das maiores lagoas, ela secou naquele momento. SubhanAllah, essa lagoa continua até hoje, depois voltou a água nela. Mas são fatos que as pessoas, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse mandando sinais até para os judeus. Hassan ibn Thabit, quando aquele judeu disse para eles: hoje nasceu a estrela do Ahmad. Isso significa que o mundo inteiro ficou sabendo de um fato, de um acontecimento diferente, que era o que era o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teve grandes fatos nesse dia que nós lemos na história, e são fatos que demonstram para nós que vem um dos grandes profetas, é uma pessoa especial que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para o mundo. Até dentre os fatos que o Satanás, ele conseguia subir para o céu para acatar algumas conversas, acatar algumas revelações que vinham através dos anjos. No dia do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o céu ele foi fechado e o Satanás não consegue, a partir daquele momento, subir para ouvir nada. Até os feiticeiros também, eles conseguiam ter algumas informações dos gênios satânicos que vinham do céu para informá-los. E esses gênios que começaram a ir para o céu, eles começaram a ser atacados por fogos de estrelas, que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita isso no Coran. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. As estrelas, elas são o quê? Elas atacam os satanases. Então o céu se fechou para os satanases, se fechou para o Satanás, até que o Satanás, ele diz que somente teve um grande grito quando Allah subhanahu wa ta'ala expulsou ele da sua misericórdia, e no tempo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Ele deu um grito como se estivesse impressionado: o que está acontecendo? Há algo diferente que aconteceu no mundo, e era o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, nós iremos continuar sobre os fatos do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi crescendo, e a gente vai pegando parte a parte, inshallah. Allahumma ighfir lana warhamna, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.